Tá. Vou começar então, Diego? Bora lá. Então tá. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Então, nós pegamos uma tarefa aqui agora de recomeçar esse Interop aqui depois do almoço, né? Que é uma coisa, às vezes, meio maçante, assim, para nós, quando a gente volta depois do almoço. Falo por mim mesmo, assim, né? Acabei comendo um pouco demais, assim, tô um pouco cheio, mas a gente está pronto aqui para continuar também, tem que ter uma energia boa, como começou o Prado hoje, né? Qual o nível de energia, assim, que a gente estava. E o Prado deu uma boa injeção, assim, de ânimo. A gente vai falar amanhã para deixar a gente bem empolgado, assim, e pilhado para estar aqui, né? Então, mais uma vez, participando do Interop, já faz alguns anos, acho que, muitos anos já estou no Interop, acho que 10, 11 anos já estou na luta aí do Interop, é sempre um grande prazer estar aqui, né? Então, sem muitas apresentações, assim, né? Eu sou Alpha Flipper e trabalho na Dell já faz um tempo também, e parte do Interop. Agora eu vou passar um pouco para o Diego, assim, já para a gente sair, tá atacando já o Azure Army aqui, fazer a demo, tentar fazer o mais dinâmico possível. Beleza, pessoal? Então, me apresentando rapidamente, eu sou o Diego Matos, sou MVP de Azure e trabalho na Cloud2Go em Porto Alegre. Sou diretor técnico e arquiteto de soluções em nuvem. Então, antes de começarmos, queria agradecer primeiramente também o André o convite, a gente fazendo esse Interop de uma maneira um pouco diferente. Acho que é a primeira versão virtual, né, André? Então, a gente que gosta de estar próximo, gosta de estar fazendo networking, muda um pouco, né? Não ter o Interop lá em Juí, o grande Interop de Juí. Então, a gente sente falta aí, mas em breve eu acho que a gente vai estar todo mundo junto, todo mundo reunido aí, participando das inúmeras versões de Interop. Então, E isso aí eu começando... também fiquei... desculpa, Diego, só te cortando, mas eu fiquei sabendo que o próximo Interop que tiver agora presencial lá em Juí, o Santo Ângelo, vai ter o Baitaca agora, conforme o André falou, né? Agora ficou Baitaca confirmado. fanzaço. Aham, disse que vai fazer a abertura do evento lá, né? Mas enfim. Do fundo da grota. Então vamos lá. Então, tá. Não duvida, né? Não dá para duvidar, né? Eu não duvido. Beleza. Então, tá. pessoal, vamos começar aqui primeiro fazendo o nivelamento, só para a gente entender o pessoal que está aqui. Vocês têm os botões de votação. Então, primeiramente, eu queria que colocasse ali em sim ou não quem trabalha com Azure aqui. Quem já trabalha hoje com Azure? Não está aparecendo o botão, Diego. Não está aparecendo? Para mim aparece aqui. Ali, André, dentro da lista de participantes tem uma coisa chamada levante a mão, sim, não, e vai devagar, vai forte. Já estou vendo alguns xizinhos aparecendo ali, né? Vocês estão vendo a tela aí. Sim, eu estou vendo, estou acompanhando. Alguns x's ali. Então já dá um X, vermelho, verde, então a gente já consegue, né, bem melhor. Eu prefiro vermelho 1000 vezes, né? Mas muita gente é contra, né, Diego e André? Mas teria que ser azul. Tá, vamos lá. Não, tranquilo. Então, tá bem misto aqui, então a gente pode falar um pouco assim, não, o pessoal tá botando no chat também, então é interessante, Diego. Então por que a gente perguntou isso, tá? Pra gente ter ideia de como que a gente vai conduzir isso agora, né? Se a gente vai tentar mostrar um pouco mais o início dele, ou porque isso que a gente vai apresentar é uma coisa bem interessante, não sem muito spoiler, né, Diego? Porque senão depois a gente vai acabar não conseguindo explorar tanto, né? Mas é interessante para a gente saber o nível, para a gente saber quanto a gente chega, quanto a gente para, e o que a gente tentar agradar a todos aqui nesse momento, né, Diego? Então vamos lá. Falar sobre utilizando o templates no Azure, né? Então, a primeira aqui é uma questão só introdutória, né, Diego, sobre o que seria o Azure ARM mesmo, né? Então, essa aqui é a jornada do profissional do Azure, né? Hoje o profissional que usa Azure, o que ele faz? Né? Então, Diego, tu que está mais no dia a dia, assim, quais são as dores, dores, digamos assim, dores não, mas quais são os desafios que tu tem na teu dia a dia hoje, nos teus clientes, com tudo que tu faz, assim, quando tu precisa de arrumar alguma coisa, ou implementar, fazer uma arquitetura, como já foi bastante comentado, né? Quais são os teus desafios que tu tem hoje trabalhando com Azure, né? Então, até trazendo o que está mostrando aqui no slide, a gente começa, quando a gente começa a trabalhar com a nuvem, até pela facilidade para o aprendizado, a melhor forma é começar trabalhando no portal, né? Então, aí a gente diz que o profissional de nuvem está começando a engatear. Não quer dizer que daqui a um tempo eu não vou utilizar mais o portal. Sim, eu vou continuar utilizando o portal, mas primeiro eu preciso entender o que acontece com os recursos dentro do Azure. Então, seria esse primeiro nível. Como é que eu crio uma rede, como é que eu crio uma máquina virtual, como é que eu interligo esses recursos. Depois o profissional de Azure, ele vai para outro
outro nível. Começa a fazer muitas entregas dentro do ambiente, fazer entregas para cliente, fazer entregas de vários níveis, e começa a ficar, digamos, maçante. Começa a ficar mais complexo ir no portal e fazer um ambiente que eu preciso replicar, por exemplo, em diversos clientes, eu fazer tudo isso de forma manual. Então, eu preciso colocar uma máquina de AD no cliente X, eu preciso entregar para a minha área de negócio 2 máquinas virtuais conectadas a uma virtual network. A gente pode utilizar esse tempo para desenhar, fazer arquitetura e não ficar fazendo tanta ação manual no portal. Então, aí a gente começa a trabalhar com infraestrutura como código, utilizando ARM templates, que é o assunto da nossa palestra, utilizando o CLI do Azure, que é a linha de comando, pode ser utilizado até dentro do portal, PowerShell ou Terraform. Então, aí a gente começa a trazer uma linha de infraestrutura como código. A gente já está em outro nível, a gente tem o painel, mas para as tarefas mais complexas, a gente vai para uma parte mais de automação. E quando ali a gente está correndo, né? Na parte de estar correndo, a gente já vai por uma parte mais avançada. Então eu consigo utilizar ferramentas como Azure DevOps ou Jenkins e fazer um CI/CD. Então fazer uma entrega contínua dos meus itens dentro do Azure, utilizando toda a orquestração e toda essa parte de esteira, né? Esteira de entregas que o Azure DevOps ou o Jenkins me entrega. Então eu consigo lá fazer processos de disparada de criação de recursos dentro do meu portal do Azure. Então são os 3 passos da jornada. A gente escuta muito falar aí no mercado que o profissional de Azure não deve usar o portal. Eu discordo em partes, a gente tem que utilizar o portal para algumas ações manuais. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu preciso fazer uma liberação de porta dentro do ambiente Azure do cliente. Eu não tenho script pronto para isso, eu vou gastar meu tempo por uma tarefa tão simples ou é mais fácil ir lá abrir o portal e fazer essa mudança? Então, são alguns paradigmas aí do mercado. Claro, a gente precisa começar pelo portal, entender como funciona a arquitetura e depois avançar para os outros passos. Mas todos são necessários. Vai do profissional, quanto tempo que ele quer gastar ou o que ele quer automatizar de tarefas. Certo, então é algo bem interessante, né, Diego? Tu passou por tudo, assim, sobre todos são, não digamos que infinitas possibilidades, mas diversas oportunidades e métodos que a gente pode usar, né, coisas. Aí depois a gente vai falar um pouco sobre as vantagens de usar isso, né, porque esse aqui era que nós vimos muito isso, e isso é uma ponta, né, Diego, que aqui mostrar para vocês aqui uma Ferrari, né, então a gente pode ver que é um baita carro, tudo bonitinho, né. Então a gente pode dizer que isso daqui, tu entra dentro dele e sai dirigindo e voa. Beleza, lindo carro, legal. Mas tu sabe o que está atrás desse carro, o que tem dentro, o que faz ele funcionar, como que ele funciona, né? Então isso aqui é que a gente vai desvendar um pouco aqui, né? Que é uma questão de atrás, dentro do motor. Né? Então a gente consegue entender assim, tu tem uma Ferrari, tu tem um baita carro que tu entra e ele anda, e tu só fica no next, digamos assim, olhando pelo lado da nossa informática, do computação, é next, finish, que nem o portal do Azure. Tu, né, querendo ou não é verdade, tu só vai lá, clica e cria máquina, tu cria storage, cria resource, cria tudo. Só que isso é tudo next. Então, isso é uma coisa que a gente está querendo quebrar um pouco, né, Diego? É aquela coisa assim, profissional do Azure só sabe clicar e não precisa entender o que acontece ali atrás, né? Porque antigamente a gente ia lá, instalava um Windows com disquete, ou instalava vários CDs, DVD, né, ISO, faz, acontece, parâmetros, e isso hoje em dia está deixando um pouco de lado pelo Azure. Então, isso que a gente vai tentar resgatar um pouco, né, Diego, mostrando assim, tem uma Ferrari linda, só que o que roda dentro o que tem dentro, por debaixo do capô, que até o Prado também falou, tem que entender o que tem embaixo do capô. Aí a gente, cara, vamos botar um negócio embaixo do capô também, né? Que é falar sobre isso aqui, que é bem interessante. Então, a gente vai mostrar um pouco como que essa Ferrari funciona, né? Então, aqui uma breve, né, Diego, sobre o Azure Design mesmo, o que tem dentro dele, né? Isso, trazendo explicar rapidamente. Vou explicar rapidamente, trazendo o design do Azure, né? Hoje a gente trabalha ali com o portal do Azure e clientes REST e toda a parte de SDKs que eu já tinha comentado, Azure PowerShell, Azure CLI, e tudo isso se conecta a um Azure Resource Manager, onde é responsável pela divisão dos recursos, autenticação e etc. E abaixo disso a gente tem os outros níveis, né? Toda a nossa parte de banco de dados, máquinas virtuais, aplicativo web, ou seja, os meus recursos em si. Então, essa seria uma arquitetura de design básica do
de como funciona o Azure hoje. O Azure começou... Primeiro, ele não tinha essa camada de Azure Resource Manager. Quem trabalha com Azure há mais anos lembra do portal antigo do Azure. Então, ele não era tão dividido em blocos como é hoje. Ele era algo mais complexo e a gente não tinha toda essa parte de SDK. A gente tinha PowerShell, mas não tinha CLI, não tinha toda essa parte de Resource Group, Resource Manager, etc. Pode avançar aí. Na próxima, então, Uhum. falar um pouco mais sobre Resource Groups, que isso daí é clássico do Azure, né? Tudo é Isso. baseado em Resource Groups, sem isso tu não consegue criar quase nada, eu acho. Exato, tu não consegue criar nada se eles não tiver atrelado a um Resource Group. Então, trazendo ali a camada de baixo para cima, para eu criar um recurso, como a gente falou, a gente depende de um Resource Group. O que é o Resource Group? É uma divisão lógica dentro do Azure, trazendo assim para o dia a dia, digamos, uma pastinha do Windows de um departamento, o departamento de TI. Então, ali eu posso colocar todos os recursos do departamento de TI. Mas eu quero separar dos recursos humanos. Eu crio outro grupo de recursos, ou Resource Group, de tal departamento. Subindo mais o nível, eu tenho as assinaturas. As assinaturas é a forma como eu sou habilitado dentro da Azure. Então, eu posso ter hoje um diretório único, meu tenant, né, como é popularmente conhecido, com diversas assinaturas. Eu posso ter mais de uma assinatura por diretório e depois também o outro nível de grupos de recursos. Então, essa é uma divisão lógica, como eu já comentei dentro do Azure, e o que facilita toda essa parte de automação. Como eu comento, como a gente está falando de templates, né? Todo template ele é linkado a um Resource Group, então a um grupo de recursos. Então, se eu for em qualquer Resource Group, depois a gente vai mostrar, eu tenho o código de template, o código de execução com todos os meus recursos que estão dentro daquele Resource Group. Isso aí, então, sem muitas delongas, né, Diego, vamos já tentar mostrar alguma coisa aqui. O que são esses ARMS templates, né, Diego? Então, uma coisa assim interessante sobre, olha só como ficou essa tradução que a gente fez ali, o código declarativo para descrever recursos do Azure, né? A gente pensou, vamos usar slides em português ou usar slides em inglês, né? Porque alguns termos são bem técnicos em inglês, daí a gente acabou essa deixando em português, mas os demais vai ser em inglês para ficar algo bem correto, né? Porque a maioria da documentação, até a gente viu uma documentação em português, era bem chula, bem diferente, assim, né? Então, diga, Diego. Não, um ponto de deixar a palavra declarativa ali é um ponto até para chamar atenção, tá? Então, quando a gente diz que é um código declarativo, o que a gente quer dizer com um código declarativo? É que a gente diz para o Azure quais recursos eu preciso, mas eu não digo para ele como criar. Então, ele tem um interpretador, onde eu declaro o que eu quero, e o interpretador do Azure lê aquela declaração e consegue sabe o processo que deve executar para criar aquele recurso. A gente pode trazer para o nosso dia a dia, assim como um exemplo, uma página web. Então, eu acessei uma página web. O que é a página web? É um código HTML, é um código PHP. E quem é responsável por transformar aquilo ali numa página web? É meu navegador. Essa é a função do Azure. Então, eu entrego um arquivo para ele, um arquivo declarativo, ele interpreta esse arquivo e me transforma em recurso. Que lá no fim o que eu quero um recurso para eu utilizar, para minha área de negócio utilizar. Legal. Então a gente vê ali, né, Diego, que é uma coisa meio mostrando, assim, esse slide mostra que, por exemplo, o Azure ARM é um template, é legal, mas a gente está vendo linha de comando aqui. Um exemplo, eu não sou o cara desenvolvedor, né, então eu trabalho com Azure, eu trabalho na infra com Azure, então eu preciso ser um desenvolvedor para trabalhar com Azure ARM templates ou eu posso simplesmente me virar com uma simples noção de código, assim, né? O que tu acha? Qual seria a tua opinião? Bom, eu não sou desenvolvedor, eu uso o Azure ARM Templates, então eu acho muito bom, assim, é super bacana, né? Então eu acho que não precisa, não, porque ele é altamente intuitivo, então ele tem muita ajuda, né? Ele te força, é tipo um PowerShell, né? Ele te força as linhas de comando, tu tem ali no Visual Studio, tu consegue fazer isso, né? Então acho que não, Diego. A minha opinião, assim, é que não precisa ser um desenvolvedor para trabalhar com Azure ARM Templates. Eu também, a minha opinião é a mesma, eu sou um profissional de infraestrutura, assim como o Rafael, e não precisa ser um developer, mas claro que se for um desenvolvedor, ele terá muito mais conhecimento de como desenhar o código, de como facilitar o código, que talvez que um profissional de infra que não tenha tanta essa experiência. Mas não é Sabemos bem necessário. disso, né?
Oi? Sabemos bem disso, fazemos demos, Sabemos né? bem disso. Então facilita, mas não precisa. E a gente vê, né, a mudança dos profissionais hoje em dia. Se tu pegar qualquer nuvem pública aí, o profissional de infraestrutura está cada vez mais trabalhando com código, infraestrutura como código, né, Azure DevOps. Então a gente vê essa mudança no mercado que você que é um profissional de infraestrutura, você que está trabalhando com nuvem pública e precisa qualquer tipo de automação ou facilitar o trabalho, aprenda um pouquinho de código, aprenda um pouquinho de JSON para já trazer essa base e quando precisar fazer alguma ação mais manual, a gente ter toda essa bagagem, né? Isso aí, Diego. Então, aqui falando um pouco sobre métodos de deployment, né? Então, o que tu acha, Diego, da gente partir já para essa parte aqui, a gente mudar um pouco o script aqui, né? Script, digamos assim, o que a gente tinha planejado, mas é uma coisa assim para ficar um pouco mais dinâmico, para não ficar muita fala de distância assim, infraestrutura como código, isso mais, porque tu já comentou isso no início também, né? Então, é somente falar um pouco, né, sobre que é uma infraestrutura como código, sobre JSON e tudo, que é uma linguagem que se utiliza, né, Diego? Inclusive, existe esse formato aqui, que para mim é uma linguagem que eu acho bem tranquila de trabalhar, né, apesar de não ser um desenvolvedor, eu acho tranquila, assim, né? Então, não sei se quer comentar alguma coisa sobre isso. Não, depois a gente pode mostrar no Visual Studio Code, mas o que a gente está vendo nessa imagem aí é um exemplo de um código, né? Ali a gente está vendo até um código de storage, e se a gente ver ali tem até descrito que é um Azure Resource Manager Template. Então, quando a gente utiliza o Visual Studio Code e a gente instala o plugin de Azure Resource Manager Template, a gente tem todas as features ali para começar a trabalhar de uma maneira fácil. Mas depois a gente mostra isso no Visual Studio Code. Certo. O que tu acha, então, Diego? Ao invés de falar um pouco mais disso e sair um pouco dessa visão de PowerPoint, assim, o que tu acha de a gente atacar já e mostrar na prática o que é isso, né? Por que a gente usa? Porque eu acho que mostrando assim na prática, eu tô a fim de fazer uma coisa mais dinâmica agora, cara, Bora? porque para não deixar a galera meio com sono, talvez, e até a gente mesmo não ficar aqui no blá blá blá, então, quem sabe a gente eu te dou aí o comando da tela, tu abre o portal do Azure, ele consegue fazer, abrir a console do Azure, mostrar o portal do Azure hoje, né, e mostrar como que se faz alguma coisa, digamos assim, criar uma máquina, né, uma coisa simples, e como que o ARM ajudaria nisso, né, quais são os casos, por que utilizar o ARM, porque se isso já faz na console do Azure, né, então por que tu vai utilizar o ARM nisso, e por que tu não vai utilizar a console do Azure, né, então acho que é uma coisa bem interessante, assim, e também a vantagem disso, o que isso ajuda no dia a dia do profissional, né, então, Diego, é tudo contigo agora, compartilha a tela aí, e abre o portal do Azure e dirige a Ferrari aí. Só que não esquece de abrir o motor dela De também, abrir o que tem motor. dentro. Então, Né? vocês Então, estão vai lá. visualizando já a minha tela do Azure aí? Sim. Uhum. Então tá, então eu estou aqui com o meu painel do Azure, como teve comentários ali no chat que o pessoal, algumas pessoas não conheciam o portal, então eu vou mostrar. Esses são os meus resource groups, né, são meus grupos de recursos organizados dentro do Azure. Aqui do lado tem a subscription ou assinatura que ela está vinculada, e aqui eu tenho toda a parte dos meus recursos. Então, como o Rafael falou, eu vou criar, não vou criar só uma máquina virtual, Rafael. Eu vou mostrar aqui um exemplo até que já está carregado ali, que é criar um ambiente RDS. Tu que é um cara de MVP Sim. aí, de Não, mas é assim, RDS. Diego, é aquela coisa para tentar entender assim, ó, se eu for usar, digamos assim, esse é um bom exemplo que tu comentou agora do RDS, tá? Se a gente for criar um RDS hoje, manualmente, criar tantas VMs, network, AD e tudo mais, né? Quanto tempo levaria para fazer isso manualmente e quanto tempo eu levaria para fazer isso usando um ARM, né? Então, Exatamente. esse é o detalhe, porque, puxa, o ARM é legal, mas qual a vantagem que você vai fazer? Quanto tempo eu vou ganhar utilizando o ARM com isso? Qual a vantagem que eu vou ter para o operador ou para outras empresas, né? Para o meu cliente, digamos assim. Né? E Então, aí, depois trazendo. depois a gente vê os primeiros passos, né? Primeiro mostra isso, depois a gente vê Uhum. os primeiros passos disso. Puxando esse gancho, então, Rafael, que tu falou do template, de utilizar template, né, para facilitar. Aqui a gente tem o ambiente do RDS, né, dentro do portal do Azure. Por baixo ele é um template, tá? E o que a gente tem aqui? A gente está vendo que não é um simples recurso. Um recurso, a gente tem aqui load balancer, a gente tem aqui
Virtual Machine Scale Set, tem outro Load Balancer, tem 2 servidores que são VMs, aqui tem mais 2 VMs. Então, imagina eu criar de forma manual isso, Rafael. Aí eu crio esse servidor, crio esse Load Balancer, crio outro servidor, fazer tudo isso de forma manual. Então, eu poderia ter um template onde eu faria tudo isso de forma automática. Criaria todos os recursos, todas as dependências de forma automática. Isso, e Então, aqui eu outro vou... ponto interessante, né, Diego, que mostra ali, por exemplo, uma coisa é eu querer criar 4 máquinas ou alguma coisa assim, como está dividido aí, né, nessa questão, Uhum. tipo, um connection server, blá, blá, blá. Mas caso uma coisa eu tenho 4, o que nem mostra ali, um RDS hosts até 50, né, caso eu quero criar 300 máquinas, né, então como é que eu vou fazer Exatamente. isso, cara? Uhum. Tipo, entende? Uma coisa assim que eu acho que o ARM consegue, o ARM, né, Isso. consegue fazer isso, né? Isso facilita muito, a gente não precisa fazer esses passos manuais. Então aqui eu avancei a criação, tá? Eu criei em criar, como ele pede alguns parâmetros, eu avancei essa criação para mostrar para vocês o template. Então, todo recurso do Azure, quando a gente chega aqui no final, a gente tem uma opção de ver o template. Então, ele já nos entrega o template daquele recurso que eu estou criando. Então, eu consigo ver todas as opções dentro do meu código, ó, todos os parâmetros que foram necessários, todas as variáveis, e aqui embaixo, inclusive, todos os recursos que ele vai criar. Aqui meu mouse fugiu de tela aqui. Aí voltou. Então aqui todos os recursos que vai criar. Ó. Então ele vai criar um availability set, ele vai criar uma máquina virtual, ele vai criar todas as interfaces de rede, vai criar todos os servidores necessários. Então tudo dentro de um único código, o código está descrito aqui, eu consigo fazer a criação desses recursos. Outra parte de legal de falar dos códigos é que tem uma página da Microsoft, eu não preciso talvez criar um código do zero. Tem dentro do GitHub da Microsoft Azure Kickstarts Templates. E aqui tem inúmeros templates, que eu consigo pegar um modelo, vou pegar esse Storage com Advanced Threat Protection. Eu dou um deploy por Azure, ele vai pegar esse template e vai jogar para dentro do Azure. Eu posso visualizar ele, eu vejo todo o código que eu tenho aqui. Bacana? Então, eu vou abrir um pouco aqui, Rafael. O que tu acha de eu abrir o Visual Studio Code e fazer o exemplo de uma criação de um storage? Uhum. Ou tu quer ver mais alguma Sim. coisa ali no portal? Não, Diego, eu acho que é praticamente isso, né? Porque a gente vê Uhum. que todo aquele Next que tu dá dentro do portal do Azure é simplesmente um código que está sendo rodado aí atrás, né? É um código que Que está esse sendo rodado. código que está aí, né? Uhum. E uma coisa, Diego, eu consigo pegar, digamos, esse do RDS que tu mostrou lá, que fez todo o download, eu consigo reutilizar ele para outras coisas? Sim, consegue reutilizar ele, definir os parâmetros que eles precisam e salvar. Inclusive, a Microsoft lançou como preview um recurso de templates aqui dentro do Azure, então eu posso criar meus templates personalizados, que nem aqui eu tenho com o Kubernetes do Diego, e eu Isso é novo, consigo... né? É novo, é preview. Ele está em preview, deve estar saindo como ali, ó, preview, ó. Sim. Então, eu consigo armazenar meus códigos aqui dentro e disponibilizar para deploy. Então, se eu quiser fazer esse deploy, já está pronto aqui. Eu não preciso guardar, talvez, num GitHub, como a gente já guarda, como a Microsoft guarda. Eu posso guardar diretamente no portal, editar ele, verificar o template. Então, ele me mostra todos os parâmetros do template de forma fácil dentro do portal. Que legal, cara. Então tu não precisa mais ter tudo no GitHub, digamos assim. Até que Não, seria bom ter no GitHub, porque é uma questão sim. de compartilhar, né? Mas Uhum. é legal que tu tem tudo centralizado. Se está dentro de um cliente, digamos assim, que é algo mais restrito, né? Mais pessoal, assim, né? Dentro Uhum. da empresa, seria interessante, bem legal esse ponto aí, cara. Eu não conhecia essa parte Bacana. local dele, assim, botar dentro do Azure. Legal. Então, vou fazer aqui rapidinho. Então, se eu abrir meu Visual Studio Code, ó, e digitar aqui ARM, ele já vai me gerar todas as opções que eu tenho de ARM. Então, ele já preencheu automático. Então, ali dentro, todo o template ARM precisa de um esquema, da versão, dos parâmetros, funções, variáveis e recursos, tá? E no final aqui outputs. O outputs é utilizado assim, eu criei uma máquina e eu preciso o IP público que foi vinculado a ela. Então eu posso pedir para o Azure me entregar isso no output para usar essa informação. Então aqui dentro de resources, o recurso que eu quero criar é um storage. Então eu já vou colocar aqui ARM Storage. Ele vai me trazer todas as informações mínimas para eu criar esse storage. Então aqui o nome, o tipo,
que é uma storage account, a versão da API, esse é um ponto importante, tá? Dentro da documentação da Microsoft, a gente tem todas as versões. Mudou o storage dentro do Azure, muda a versão. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente for criar um template, criar na versão certa, e também dentro dessa documentação ele mostra todos os parâmetros que são requeridos ou não na criação. Então, a gente sempre que for criar um template ou atualizar, ficar de olho na documentação da Microsoft. Voltando aqui então para o Visual Studio Code, eu já tenho aqui os parâmetros como o nome da minha máquina virtual, qual é o tipo de storage e qual é a família dele. Então eu quero utilizar isso de forma personalizada. Aqui eu já posso fazer aqui, ó, interop. Então ele Não já tem está medo, pegando. né, cara? Tu faz ao vivo mesmo e se der pau, Mesmo não algum sendo. dev vai ter que nos ajudar aqui, né? Faltou uma vírgula. Então, faltou uma vírgula, exato. Então, eu quero Essa é criar um clássica. storage do tipo standard. E quero fazer storage account 1 interop. Então, o primeiro passo aqui que eu vou fazer sem parâmetro nenhum, eu defini no próprio código que o nome vai ser esse, e eu vou rodar um script PowerShell. Que nesse script PowerShell, ele vai pegar o meu resource group, o nome do deployment e o template, que foi aquele que eu criei. Então, eu não vou fazer nada via portal, eu vou fazer aqui por PowerShell. Anteriormente, eu já conectei na minha assinatura via PowerShell e vou mandar ele executar. Então, vamos ver se vai dar certo. Ó, já errei. Já Calma, errei aqui meu respira. código. Deixa eu só ver aqui o parâmetro que ele reclamou. Hoje a gente pede uma ajuda aí. Qualquer coisa eu excluo aqui e crio de novo. Interop Isso. 2. Vamos de novo aqui. Demo interop 1, resource group. Ah, faltou esse parâmetro aqui, que eu não tinha lido. Vamos criar de novamente aqui. Porque sempre acontece, cara. Nós criamos isso 20 vezes. Não deu Vamos pegar problema, que eu agora tenho sempre pronto dá. aqui. Então eu Tá. tenho um pronto aqui, que é o mesmo parâmetro, para a gente não perder muito tempo. Eu tenho o plano B aqui. Então eu tenho o plano B, só vou mudar que eu vou utilizar o demo 1.json no meu script. Demo 1, e vou fazer esse deploy. Vamos lá, agora deve funcionar. Então ali o script é o mesmo, né? Eu tenho definido qual é o tipo do meu storage, qual é o nome, e aqui a location, ele está se baseando, ele tem um parâmetro se baseando na localização do meu resource group. Então, se eu fizer o deploy e voltar lá no Azure, a gente pode Isso aí ver deixa eu aqui. falar. Então, tu rodou lá, mas o que está acontecendo? Tipo, o que Aqui dentro, está isso. acontecendo no meio? Se eu for aqui no meu resource group que eu estou fazendo o deploy e abrir a parte de deployments, ó, ele já Tá lá. tá lá aparecendo o meu deploy que eu rodei via PowerShell. Então, em Legal. seguida, eu consigo, inclusive dentro do deploy, ver o template. Então, o Azure fez um deploy, outra pessoa fez um deploy, eu consigo buscar aqui dentro do código, dentro do deploy, qual foi esse código que foi executado. Essa é uma primeira opção, né, da gente fazer um deploy via painel. Eu vou pegar outro código aqui e vou mostrar outra opção para vocês que a gente tem. Esse daqui eu já tenho alguns parâmetros, então, desculpa esse daqui. Eu já tenho alguns parâmetros ali, o storage name, então eu estou dizendo que é um do tipo string e estou declarando ele aqui embaixo que o nome deve ser solicitado para o usuário, tá? Outro ponto, o storage SKU. Eu só coloquei 2 valores aceitos. Dentro da Microsoft, a gente tem vários valores para um tipo do storage, mas eu disse que eu só quero aceitar esses. Então, eu vou copiar esse código, eu não tenho PowerShell instalado na minha máquina, não tem nenhuma ferramenta, mas eu quero fazer o deploy do meu template. Só Então, tem o eu vou portal lá. do Azure. Isso, só tem o portal do Azure. Então, eu vou abrir o Cloud Shell lá no Azure. O Cloud Shell, vou abrir ele no formato Bash, não vou abrir no formato PowerShell. E vou executar code aqui. Olha que bacana. Dentro do Cloud Shell da Microsoft, a gente tem o Visual Studio Code. Então, eu vou colar meu código aqui e vou salvar ele. interop1.json. Salvei. Beleza, eu vou pegar meu código aqui dentro do Visual Studio Code. interop1.json.
definir qual é o resource group, como eu falei, sempre precisa estar vinculado a um resource group, que é o interop demos. Tá dando para ver aí, Rafael, tão pequeno? Claro, tá perfeito, cara, isso aí. Beleza. Então eu vou disparar a criação, dizendo qual é o resource group e qual é o arquivo de template, que foi o arquivo que eu criei lá. E olha que bacana. Ele vai me pedir um nome, como é um parâmetro que o usuário precisa colocar, então interop 02 demo 01. E aqui ele só me dá duas opções do tamanho do storage. Como eu defini no arquivo que era obrigatório ser um desses tamanhos, então eu vou escolher aqui o 1. Bacana? Ótimo, perfeito. Isso é uma automação, disparou. né? A gente pode considerar isso como uma questão de automação, né? Exatamente. Tudo ali. Já está executando lá no meu portal. Então, se eu dar um refresh aqui, ele já está fazendo o deploy e o outro já concluiu. A demo funciona, cara. A demo então, funciona meu online. E agora eu vou mostrar Legal. o último passo com um script mais completo, que é outra forma da gente fazer o deploy também. O usuário, eu vou entregar para uma área de negócio para ele fazer o deploy dele dentro do Azure, então, mas eu quero que ele utilize meu template. Então, ele pode fazer, ele não sabe mexer em linha de comando, então ele pode vir aqui, criar um novo recurso. Diego, a gente pode considerar isso como um caso, assim, um caso real de uso, assim, porque eu acho interessante a gente mostrar, assim, comentar sobre isso ser um caso real, né? Porque isso não é apenas um recurso que tem no Azure disponível, mas um caso real, que a gente realmente possa nos ajudar, né? Eu vou dar tem alguns algum exemplos. Caso real, assim, disso? Tem alguns exemplos, por exemplo. Eu trabalho numa consultoria, onde pode ser que a gente tenha tarefas que sejam repetidas em mais de um cliente. A gente pode fazer um template e quando precisar repetir isso, eu não preciso fazer todos esses passos de forma manual. Eu posso utilizar um template. Vou dar um exemplo. A maioria dos clientes que a gente começa, por exemplo, precisa de uma VPN. Uma rede, uma VPN, uma máquina virtual de AD. Eu posso ter um template, quando eu começar no cliente, eu rodo o template com os parâmetros do ambiente dele e crio esse ambiente. Outro ponto que a gente pode falar, Rafael, eu vou vender um produto, mas meus clientes vão todos hospedar em nuvem. Eu não quero hospedar em ambiente local. Eu dou meu código para quem comprou meu produto e digo, esse daqui é meu template, ele já vai criar o back-end, o front-end e vai criar todos os recursos necessários para te utilizar meu produto na nuvem. Então, eu não preciso conectar lá no ambiente de Azure do Rafael e fazer todo o processo, criar rede, criar máquina virtual, criar interface de rede, eu largo um template automatizado para ele. Outros exemplos também, área de negócio, como eu falei, eu quero liberar para a área de negócio criar a máquina virtual para teste deles dentro do Azure. Eu posso fazer essa entrega. Então, eu vou fazer o último exemplo aqui. Acho que nosso tempo já está esgotando, né? Tá, nós temos mais 5 minutos só, Diego. Tá. Então, aqui eu fui no Azure, criei um novo recurso e disse que é um template. Então, um deploy de template. E eu vou pegar meu código que eu já tenho aqui dentro do meu Visual Studio Code. Deixa eu só achar ele. Então, agora tu tá editando um template dentro do Azure, é isso? Isso aí. Então, eu vou jogar ele aqui e vou salvar. Olha que bacana. Eu vou colocar a comparação aqui do lado para vocês verem. Então, aqui, ele está pedindo Storage Account Name. Storage Account Name é meu primeiro parâmetro. Se eu colocar o nome aqui em cima, nome do seu storage, é o parâmetro que eu estou colocando aqui. Então, eu vou colocar aqui interop 03 demo 02. O resource group, obviamente, eu preciso selecionar. Storage SKU. Se eu trouxer para o meu Visual Studio Code, da mesma forma, eu só tenho 2 valores aceitos e com esse descritivo. Bacana? Standard LRS, só apareceu essas duas opções. Se tu criar pelo portal do Azure, vai aparecer inúmeras opções. Aqui a location é o parâmetro dentro do meu Visual Studio Code, onde eu digo que a localização do recurso e já coloquei um valor default. Então, eu coloquei um valor default, ele já deixou lá de forma automática. Da mesma forma o stage, tá? Da mesma forma o stage. Coloquei como default valor teste, mas eu tenho outros aqui. Então, eu vou colocar como dev. Esse é um parâmetro personalizado, tá? Não tem nenhum recurso do Azure, eu que criei esse parâmetro de stage. Por quê? Eu vou disparar a criação do recurso aqui para mostrar para vocês. Então, ele vai fazer a criação. Se der tudo certo. Dá, cara, vai dar. Já começou o deploy. Então, eu vou lá acompanhar o deploy. Aqui,
tudo que o usuário colocou como input, né? Qual é a storage account name, SKU, localização, ele pegou do meu resource group, e o stage, eu disse que é dev, esse ambiente é de dev. Os outputs eu não coloquei nenhum, mas eu poderia colocar o ambiente, e aqui todo o meu código, esse que eu já tinha gerado, e coloquei lá dentro do Azure. Vamos ver se terminou nosso deploy aqui dentro da minha demo, só para mostrar para vocês o que é aquele dev que eu criei ali no final. Então, ele já criou meu recurso. Vamos atualizar aqui. Às vezes ele demora um pouquinho, tem que dar um F5. Uhum. Então, não apareceu ainda. Vai aparecer, mas mesmo se não aparecer, Diego, Eu isso é vou pegar aqui, interessante ó. mostrar como que se faz, né? Mostrar realmente como que funciona isso, né? São infinitas Aqui, ó. mesmo possibilidades que tu pode utilizar aí dentro. Isso, pode ver, ó, que eu não defini lá no input esse parâmetro de nome do meu storage. Ele colocou de forma automática o dev. Por quê? Porque dentro do meu template eu declarei uma variável que quando o usuário selecionar o nome da storage account name e selecionar o stage que ele está utilizando, por facilidade do meu ambiente, eu concateno esses dados e nomeio esses dados com o meu padrão. Então, por exemplo, o pessoal de dev, Rafael, poderia ter só a opção de dev. Então, eu saberia que aquele recurso, quem criou é do pessoal de dev. É um recurso de prod, eu coloco uma regra dentro do meu Azure, uma policy dentro do meu Azure, que quando tiver o sufixo prod, eu protejo de alguma forma. Então, essa é uma variável também que não tem dentro do portal do Azure, que eu teria que personalizar um template. Então, é outra aplicação de utilizar o template. Personalizar meu código e personalizar recursos dentro do portal. Certo, Diego, tu enxerga alguma coisa que eu acho que foi no final do ano passado, quando a gente teve o nosso último encontro dos MVPs em São Paulo, eu comentei até com um desenvolvedor, o MVP até, sobre linguagem, assim, qual a linguagem que o desenvolvedor hoje poderia entrar para começar a trabalhar, né, com desenvolvimento. E uma coisa que ele me falou na época foi, cara, pensa no ARM, dos templates. Então, pensa Legal. nessa parte que tu vê isso hoje, a gente já mudando um pouco, mas pegando esse gancho como uma questão de oportunidades, né? Porque a gente começou hoje falando sobre oportunidades de carreira e abrir a nossa cabeça, assim, sobre oportunidades de carreira, trabalhando com isso, desenvolvendo templates. Sim, eu vejo uma oportunidade para o profissional de Azure, tá? Que entende isso daqui para ambientes mais complexos. Então, eu vou pegar numa empresa maior, numa consultoria que entrega muito recurso, ou eu preciso ter minha infra otimizada e automatizada de uma forma para poupar meu tempo e eu poder focar em outras atividades, né, que tragam mais valor para a área de negócio. Com certeza, ajuda muito, mas eu não vou dizer assim, sai aprendendo agora Azure RM. Primeiro entenda a base, entenda os conceitos de nuvem, entenda como funciona o portal do Azure, o que é um storage, o que eu preciso para criar ele, para depois ir para esse nível de template, porque senão tu vai chegar lá e vai ser muito confuso. Então a gente olhando aqui, eu fiz um deploy, criei esse recurso, que legal. Vamos lá no meu resource group e vamos ver como é que funciona esse código por baixo. Que bacana, isso me deu uma ideia, eu posso vincular isso, entregar isso mais rápido para a área de negócio. Então, Sim, é esses legal. pontos que eu seguraria. Diferencia muito o profissional que sabe trabalhar dessa forma. Só que tem um primeiro passo antes. Eu não vou sair aqui dizendo, sai aprendendo aqui que nem louco, digamos assim. Não, tem a base primeiro e depois avança para essa parte de automatização. Bacana, Diego, legal. Então, isso é bom que a gente viu uma nova oportunidade também de trabalho e tudo mais, né? Agora a gente já consegue ver a nossa foto do nosso amigo André Ruschel ali. Isso indica que nosso tempo está acabando, provavelmente. Então, acho que a gente conseguiu passar um pouco, né, para o pessoal sobre esse Azure RM. Tem muita coisa que a gente poderia ficar fazendo aqui, mas a intenção aqui foi mostrar, né, Diego, um pouco do o que seria isso, o que a gente poderia fazer, os casos de uso, porque uma coisa é falar sobre Azure RM, o que é isso? Mas para que eu vou usar isso? Por que eu vou Como usar? e quando? Né? Então, isso é uma coisa interessante para deixar uma coisinha um pouquinho atrás da orelha, assim, tipo, o que eu posso usar isso? Como eu posso explorar melhor isso? Nós já falamos um pouco sobre isso, mas é interessante abrir bastante a mente Só sobre isso. Eu finalizando gostei. aqui,
Então, ali eu posso evitar erros de usuário com parâmetros errados, eu posso entregar para qualquer tipo de pessoa, fazer via PowerShell, via CLI, via portal, tenho diversas formas de fazer deploy, de facilitar. Então, aplicações mais complexas, que nem eu falei, eu preciso criar um ambiente muito grande que vai ser destruído e daqui a uma semana eu preciso criar de novo. Então, eu me baseio tudo em esse template e de uma forma fácil eu consigo entregar tudo isso de uma forma rápida para a área de negócio. Porque a gente já disse que nuvem é muito rápida, a gente consegue entregar muito rápido para a área de negócio, mas também com uma automatização. GPD, né? LPGPD, isso aí. Então, para falar um pouco sobre isso, a lei de proteção de dados, que é bem interessante, um assunto bem legal, e era isso, pessoal, deixamos os nossos contatos à disposição também, ficam essas 3 feras que vão entrar aí, André, Benito e o nosso amigo Tupi, né, então, passamos a bola para eles aí, né. Muito obrigado, pessoal. Diego, tem algum comentário?